Bem-vindos mais uma vez a Valeu Day. Estamos nessa 10ª edição pós-férias, pós-retiro espiritual, com ela que está falando com a gente direto do M, José Lucas. Oi, gente. Ele, que defende a Karin Kusama há mais de 10 anos, Henrique. Fala, galerinha. E eu, seu apresentador que no começo da adolescência, quando um jovem, muito jovenzinho assim, queria ver Megan Fox nua e foi frustrado, Leonardo. No episódio de hoje celebramos os 10 anos desse filme incompreendido, que foi dirigido por Karin Kusama e escrito por Diablo Cody, Garota Infernal. Devil's Care é uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde vive Jennifer, protagonizada por Megan Fox e Needy, protagonizada por Amanda Seyfried. Caralho, o nome dela é Needy, né? Puta que pariu. As duas amigas desde a infância, são amigas desde a infância e estão sempre juntas. Ao ser possuída por uma identidade infernal, Jennifer utiliza da consciência de que é o objeto de desejo dos garotos da escola para atraí-los para depois devorá-los, literalmente. Esse filme, que lida com convenções de cinema com objetificação e cultura pop, de uma forma que é atual até para 10 anos depois. Começamos com as considerações iniciais de Henrique. Bom, o Garota Infernal é um filme que eu tava muito hypado na época que ele lançou, né? Eu gostava muito da Megan Fox por causa, enfim, da persona dela, assim, né? Eu lembro que no ensino médio tive um tempo bastante fascinado, assim, com a postura dela em entrevistas, assim, né? Que ela tinha essa coisa meio Marilyn Monroe, assim, de ser um sex symbol, mas ao mesmo tempo ser muito sem papas na língua e falar as coisas, assim. Tipo, ela tinha uma postura em entrevistas que era meio de bad girl e não tão namoradinha da América, assim, né? Que era uma coisa que eu achava incrível. Eu lembro até que eu comprei uma revista, tinha uma revista masculina que chamava VIP, né? Eu comprei a edição que ela foi capa. Acho que o momento mais heterossexual da minha vida foi eu comprando essa revista só pra ler a entrevista com ela. E que eu, inclusive, acho que essa revista foi lançada meio que divulgação do Garota Infernal, assim, se eu não tô totalmente enganado. Mas, enfim, então era um filme que eu tava muito empolgado não só por ela, mas também pela Amanda Seyfried, né, que eu gostava bastante, tipo, que ela tava ali naquela época que ela tava fazendo todos esses filmes, Cartas pra Julieta, Mamma Mia, então ela era um rosto que tava muito presente, assim, né, tipo, essa coisa meio Jennifer Lawrence, assim, né, tipo... E também tinha Diablo Cody, né, que eu tinha gostado muito do Juno no ano anterior, que tinha ganhado, né, o roteiro de melhor roteiro original no Oscar, e então eu estava bastante empolgado para ver quais seriam os próximos filmes com o roteiro da Diablo Cody, assim. Então era um filme que eu estava no hype por completo, assim, né, tipo, porque eu amava todos os nomes envolvidos que eu conhecia, eram de pessoas que eu me empolgava com o trabalho delas, né? Enfim. E eu estava no terceiro ano do ensino médio, então eu fui ver o filme logo quando lançou, assim, com um grupo de amigos depois da aula. E eu lembro que todo mundo odiou muito, assim, tipo, as pessoas acharam o filme, tipo, muito terrível, assim, ruim, tipo, no nível péssimo mesmo, assim, sabe? Tipo, framboesa de ouro, péssimo. E foi muito louco, né? Porque, tipo, todo mundo odiou tanto. E eu meio no peer pressure, assim, tipo, eu achava que tinha gostado quando eu vi, mas ali no peer pressure de todo mundo ter odiado tanto, eu acabei meio que me convencendo pelos pontos que eles falaram e achei um filme ruim também, assim, sabe? Tipo, e não pensei mais nesse filme, assim, né? Eventualmente, minha obsessão com a Megan Fox meio que também foi caindo, e enfim. Não, passou uns anos sem eu pensar nesse filme. Aí, quando eu já estava na faculdade, ali por 2014, eu acho, eu revi o filme, assim, tipo, de bobeira, um dia na televisão, e falei, caralho, gente, é uma obra-prima esse filme. E a gente não tinha entendido, tipo, é muito maravilhoso, assim, tipo, eu tinha achado bom, né, quando eu vi, tinha achado, tipo, um filme divertido, mas revendo ele uns anos depois, e algumas leituras acadêmicas depois, eu percebi que, na verdade, era um filme muito mais elaborado, né, do que ele parece à primeira vista, assim, né. E como todas as envolvidas sempre falam em entrevistas, assim, né? Tanto a Diablo Cody quanto a Karin Kusama, que é a diretora, e a Megan Fox. O filme foi meio que direcionado para um público-alvo errado, né? Tipo, ele foi vendido como esse thriller erótico, sensual para homens assistirem, quando o filme nunca se propôs a ser isso, né? Tipo, o filme não tem nada no conteúdo dele que justificasse esse direcionamento de marketing. E
Porque o filme vai no sentido totalmente oposto, assim, né? Ele é um filme muito focado na reflexão sobre a relação entre mulheres, assim, né? Tipo, o que é ser uma adolescente nesse contexto de, enfim, de coming of age, de descobertas da sexualidade é, dessas relações conflituosas de amizade e competição que as mulheres desenvolvem. Enfim, é um filme que trabalha muito nesse universo, assim, que seria mais justo comparar ele com um filme como As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, do que como um thriller erótico, sabe? Então, tipo, teve um erro de marketing muito grande. Aí que, enfim, né, coisas de cinema de estúdio que a gente não consegue entender muito, assim, a motivação. E é isso, assim, eu acho que é um filme que realmente estava à frente do seu tempo, né? Que ele discutia em 2019 assuntos que viraram moda e vieram à tona agora, né? Nesses últimos 3 anos, assim, né? Tipo, com essa coisa toda do Me Too e de falar de empoderamento feminino e de filmes dirigidos por mulheres e filmes que passam no Bechdel Test, todas essas discussões que permeiam muito, né, o meio cinéfilo atual. Esse filme já estava tipo fazendo tudo isso em 2009, assim, de uma maneira bastante despretensiosa, assim, né? Tipo, é um filme que faz muito bem essas discussões, mas ele não chega a levantar enquanto uma bandeira, assim, né? Tipo, existe, por exemplo, uma questão de empoderamento ali nas personagens, mas nem a Nid e nem a Jennifer são modelos, assim, né? De ícones feministas, assim, né? Tipo, elas têm várias falhas, assim, né? Tipo, enfim, elas são personagens que não são pura comoção empática, assim, né? Tipo, a gente tá sempre também achando que elas tomam decisões ruins, e etc. É, e eu acho também que é um filme que tem uma pegada queer muito forte, assim, né? Tipo, eu acho que, embora nunca fique claro, assim, né, que existe uma relação lésbica entre elas, existe tanta piada com elas serem lésbicas e com elas estarem apaixonadas uma pela outra, que eu acho que realmente não é só piada, sabe? Que tem uma discussão ali de um amor mal desenvolvido entre elas, assim, né? Que uma das coisas que eu gosto muito e que nunca é completamente explicada é o lance da personagem da Niri sentir as coisas que a Jennifer faz, sabe? Tipo, que é uma coisa Sim, que é acontece fofo. mesmo antes dela ser possuída pelo demônio, né? Tipo, ela sabe a hora que a Jennifer chega na casa dela porque ela sente e ela consegue sentir a Jennifer beijando outro cara, sabe? Tipo, é uma conexão espiritual muito grande, assim. E tem um lance que cinema queer tem muito, que é tipo esse lance de expressar o desejo pelo olhar, né? Tipo, em filme queer é comum que os personagens troquem muitos olhares, assim, né? Tipo, boa parte das narrativas queer são centradas nesse desejo que não pode ser verbalizado. Então, cinematicamente, se representa o desejo pelo modo como os personagens olham para o objeto de desejo. E no Jennifer's Body tem essa troca de olhares o tempo todo, assim, né? Tipo, tem o jeito que a Niri olha para Jennifer como cheerleader e depois tem a cena delas no show, que elas dão as mãos por um momento e a Niri olha para Jennifer olhando pro vocalista da banda, né, que é o cara que ela tava a fim de transar. Então, tipo, tem toda essa dinâmica de olhares e desejos ali que pra mim é muito queer, assim. Eu coloco facilmente esse filme como um filme queer. E, enfim, é um filme genial, assim, que pode ser analisado de muitas formas, assim, né? Tipo, até mesmo o lance dele ser uma subversão do revenge thriller, assim, né? Que ela pega a estrutura desses filmes onde uma garota é estuprada e procura vingança e subverte ela completamente, né? Porque o ritual satânico que acontece com a Jennifer pode ser lido como uma alegoria ou uma metáfora para o estupro, e o certo é que ela procurasse vingança contra os caras da banda, né? Só que, assim, né? É o certo dentro desse tipo de narrativa. Só que ela não busca, né? Ela se torna esse ser demoníaco que começa a matar garotos, mas também não é por uma razão de vingança, por outra necessidade. E quem acaba concluindo a vingança dela no final é a Niri, né? Então, tipo, existe essa estrutura dessa narrativa de vingança por estupro, só que trabalhando com outras expectativas, assim, né? Porque mesmo essas narrativas de vingança de estupro são uma fantasia masculina, assim, né? Tipo, são filmes que são muito carregados pelo male gaze e o modo que essas mulheres se vingam sempre envolvem o uso da sexualidade, da sensualidade delas para conseguir a vingança. E aqui o filme vai meio na contramão dessa narrativa, embora ele se aproprie da estrutura, assim, né?
Enfim, é um filme que eu acho muito bom, assim, tipo, acho o roteiro muito bom, as piadas são boas e as discussões que ele levanta são muito ricas. Enfim, eu acho um filme maravilhoso e poderia ficar, tipo, 1 hora só eu falando aqui do que ele acha maravilhoso, mas vou passar a palavra para vocês e depois eu venero um pouquinho mais essa obra-prima à frente do seu tempo. Beleza, tem uma coisa que você falou que foi sobre como ele foi. Como é o nome? Ele foi. A campanha de marketing dele toda foi muito mal feita, assim. Pra, tipo, o que o filme realmente é, porque ele foi. Tipo, vamos vender usando o corpo da Megan Fox. Porque todas as publicidades, todas as coisas que envolvem esse filme assim, era uma coisa meio tipo, ah, não, temos aqui a sex symbol do momento, você viu ela em Transformers, você vai ver aqui, tananana. Aí eles colocavam a cena dela no lago, colocavam a cena dela com o isqueiro na boca, tananana. E aí, tipo, isso daí ficou tão marcado que muita gente, já a partir disso, primeiro, disse que o filme é sexista, disse que o filme objetifica ela, disse que o filme, tipo, não lida com elas com um certo respeito, diz que tá fetichizando essas personagens, sendo que, tipo, o filme consegue não fazer isso. Tanto que quando eu era jovenzinho, como eu falei na introdução, ela tem o quê? 10, 11 anos? 11 anos, eu acho. Quando ele saiu, eu vi ele em um DVDzinho pirata em casa, se não me engano. Mas era uma coisa meio tipo. Eu pensei, eu vou ver a Megan Fox, tananana, e tipo, não. Ela consegue filmar de uma a Karin Kusama, ela consegue filmar de uma forma que frustra qualquer expectativa de uma objetificação, de uma percepção do corpo dessa atriz como algo, tipo, pra ser visto, assim, tal. E, tipo, na época, eu fiquei puta, e revendo o filme hoje eu entendo bem mais, assim. Mas eu acho que o Garota Infernal também sofreu um pouco o que o Carrie sofreu. Que o Carrie é um filme assim, claro, eu não acho ele incrível como o Garota Infernal, o remake da Kimberly Peirce de 2013, Sim. mas eu acho um filme bom, assim, sabe? Eu acho ele ok. Enfim, é uma produção conturbada, né? Que a Kimberly brigou muito com os produtores entre o que ela queria fazer e o que os produtores queriam que ela fizesse, mas no geral eu acho que é um filme bom, assim. E eu acho que o filme sofreu um pouco também esse lance do. Tipo, do mesmo tipo de expectativa que criaram no Garota Infernal, eu acho que foi um pouco jogado em cima da Carrie e que o filme fracassou muito por causa disso, assim, né? E eu fico pensando que são duas diretoras que eu acho que foram um pouco boicotadas por causa desses fracassos, assim. Que tem uma coisa que eu vejo, que eu não sei, tipo, eu chamo de direito, o direito ou, tipo, a possibilidade de ser ruim barra medíocre, assim. Que, tipo, Sim, quando uma diretora mulher não consegue um êxito muito foda, Ela é ela é muito esquecida. facilmente engavetada, assim, tá Sim. ligado? sim, Enquanto um Enquanto, tipo, o homem. cara pode errar 3, 4 vezes, ele vai continuar sendo chamado pra dirigir alguma coisa. Sim. sim. Eu vi agora, tem um hiato de 6 anos entre Garota Infernal e o convite e a visita. The Invitation, enfim. Ou seja, ela ficou 6 anos sem lançar um longa. E o The Invitation é um filme bem baixo orçamento, É, independente, assim, né? Não é um completamente. filme, não é um filme estúdio hollywoodiano. Completamente. E eu acho que o sucesso mediano do Invitation foi meio que o que deu o orçamento pra ela fazer o Destroyer, né? Que é um filme com Sim. um orçamento, acho que consideravelmente maior, né? Tem a Nicole Kidman, tem Sim, mas um ao mesmo apoio muito tempo ainda é um grande. filme. Sim, Mas ao então, mesmo tempo não é um filme de estúdio, né? Tipo, porque tipo, ela fez o Girl Fight, que foi o debut dela, Sundance, que, enfim, que deu visibilidade, né? Tipo, Jovem Promissora. E aí, 5 anos depois, ela faz o Ion Flux, que é um blockbuster, é um filme de grande orçamento, que não tem o resultado que se queria. Aí tem o Jennifer's Body, que também, embora não seja um blockbuster, é um filme de estúdio e que também fracassou. Aí não deram mais chances pra ela, né? sim. Tipo, E aí ela agora foi totalmente pro cinema independente. Eu acho que ela é uma das melhores diretoras da contemporaneidade, tipo, de verdade, assim. Eu acho ela muito boa, muito, muito boa. E é isso, ela é boa em cinema de gênero, sabe? Tipo, não é que ela é Sim, boa, tipo, Cannes, assim, sabe? Tipo, ela tem um domínio do gênero, né? Ela podia estar fazendo bons filmes blockbusters, sabe? sim. E isso que eu fico triste, assim, dela não darem, sabe? Dá um filme da Marvel pra essa mulher, pelo amor de Nossa, ia Deus. ser muito bom, eu acho. O filme, assim, como eu sou um pouco mais jovem, né, que Henrique, eu vi o filme quando... Grito. Eu vi o filme quando ele já Sempre esse tava... etarismo, meu pai. Eu vi o filme quando ele já tava nessa onda de
reconhecidamente ser um filme ruim. E eu já vi ele, sei lá, na televisão, assim, a Globo passou, assim, naquelas sessões bem tarde, 10 horas, 11 horas, sem nenhum compromisso. Acho que eu fiz só porque eu tava acordado na hora e eu vi que foi vendido basicamente como um filme de terror. E na primeira vez que eu vi, eu tinha uns 12, 13 anos, eu fiquei muito surpreendido, assim, porque não, eu fui esperando um filme de terror tradicional, assim, aos moldes dos filmes dos anos 2000, né, como um slasher ou um Rape Revenge, mas minhas expectativas na época foram completamente subvertidas e eu meio que eu não sabia como classificar aquele filme, não sabia nem ao certo dizer se o que eu tinha visto era um filme bom, porque eu me surpreendi com o que foi mostrado, se era um filme ruim, porque não cumpriu meio que as classificações do que seria um filme de terror tradicional. E depois de alguns anos eu revi de novo. E assim como o Henrique, eu percebi assim que o que a Kusama e a Diablo Code fazem em Garota Infernal é um trabalho assim muito mais profundo e complexo, assim, que intersecciona diversos gêneros e que não pretende apenas se classificar como apenas um terror, apenas uma comédia ou apenas um drama sobre duas adolescentes. Ele meio que... Acho que a graça do filme meio que tá em habitar nessa zona de confluência entre diversos gêneros, diversas influências e nunca se comprometer com alguma coisa definitivamente. E eu revi ontem para esse podcast e, assim, a confirmação é real. Garota Infernal é a obra feminista do século, assim, acho que junto com Meninas Malvadas, acho que talvez seja um dos melhores roteiros, assim, da década mesmo, tipo, é o que a Diablo Code faz aqui, é primoroso, tanto no desenvolvimento dos personagens que em Juno já estava muito óbvio que ela gostava muito de brincar com esses estereótipos e bagunçar com eles, de meio que misturar bagunçar essa noção de grupos, de castas que existem nesse imaginário do high school americano, né? Acho que é muito, assim, surpreendente ver logo no início que a cheerleader, que é a Megan Fox, era amiga de uma típica nerd, que é a Niri, e elas são, assim, vistas como melhores amigas, que tradicionalmente seria algo que violaria essas regras de a garota mais linda e popular do colégio ser amiga dessa menina, que é completamente apagada, assim. Então e também essa noção de ela sempre manipular esses signos que a gente acha que são muito bem sentimentados, né? Tipo, como ela trata diferente o grupo dos góticos, dos emos, da profundidade dos personagens, como ela brinca com essa ideia dos atletas serem pessoas sensíveis, que choram e sofrem o luto. Então, acho que é uma roteirista que sempre teve assim, essa noção muito boa de como construir seu personagem de uma maneira que, ao mesmo tempo que utiliza os estereótipos, consegue subvertê-los de uma maneira muito inteligente. E também as piadas, né? Acho que assim, Diablo Code consegue escrever tiradinhas inteligentes, engraçadas como ninguém, assim, ela tem um senso de ritmo absurdo, as piadas que ela solta, assim, são basicamente uma piada por linha de diálogo e ela não parece algo forçado nem cansativo, assim, não parece que ela tá tentando só ser engraçadinha, assim, ela quer ser engraçada, mas ao mesmo tempo ela consegue tornar tudo isso muito natural e muito ela consegue colocar isso de maneira coesa dentro de um filme, consegue incorporar esse diálogo, esse estilo de escrita dela no filme. Então acho que assim, o trabalho dela é realmente um dos melhores roteiros assim, da década passada. E também o que meio que me deixou triste assim, é o fato de que o filme está sendo só reconhecido agora, né? Tipo, eu fico feliz que o filme esteja sendo reavaliado como um ícone dos anos 2000, como uma obra-prima que está sendo descoberta. Mas eu fico triste assim, porque demorou 10 anos pra isso acontecer. E que na época ele foi um filme completamente mal interpretado, assim. Acho que é o caso, assim, que foi um filme que foi lançado na época errada. E com as pessoas, assim, toda a equipe, Karen Kusama, Diablo Code e a Megan Fox, estavam numa situação, assim, muito delicada, assim. A Diablo Code tinha acabado de sair de um Oscar, ela tinha ganhado o Oscar por Juno, mas ao mesmo tempo ela estava sofrendo sobre muita pressão, né, que acho que muita gente classificou ela como uma roteirista de um filme só, que só conseguiria escrever um sucesso, e que depois disso ela ia cair no esquecimento, então tinha essa pressão em cima da Diablo Code.
E a Megan Fox estava no auge da carreira depois de ter feito Transformers e meio que ela também sofreu uma pressão por ser essa atriz conhecida principalmente por ser apenas uma atriz gostosa nos filmes e que não sabe atuar e que não tem profundidade nos personagens que ela faz. Então, acho que todo mundo já estava meio que trabalhando sobre uma certa pressão externa para fazer uma coisa que superar as expectativas ou que atender as expectativas que o público tinha. E uma coisa muito interessante é que até a Blue Code, numa entrevista, ela falou que ela já sabia que Carone Infernal seria um flop, assim. Ela já tinha noção meses antes de que o filme ia dar errado, assim. Porque ela fala que antes do filme ser lançado, ele teve muito testes de grupo, assim. Teste de audiência para ver como o filme ia ser... Como o filme ia se relacionar com o público, assim. E o filme foi muito, como Henrique e Leonardo falaram, foi muito vendido para homens héteros, assim, como um filme de garotos, que tem a Megan Fox, que é uma personagem gostosa, e que ela seria o ponto de venda do filme. E no final do filme, assim, das sessões testes, entregaram meio que um papel falando o que você melhoraria no filme. E a Diablo Code se lembra que um dos papéis falava que o filme precisa de mais peitos. Tipo, é um filme que ela sabia desde o início que ia sofrer muito de um problema de imagem, como a Fox ia é, vender o filme e que meio que ele era um objeto estranho na época, né? Que no ano que ele foi lançado ainda tava muito na vibe de slasher filmes dos anos 2000, como Premonição, o remake de Sexta-feira 13. Também teve Atividade Paranormal, saiu nesse ano, então acho que Carone Infernal foi um ponto fora da curva por não se relacionar tão diretamente com o gênero de terror quanto esses filmes. Então, acho que se ele fosse lançado agora em 2019, 2018, com toda essa conversa em relação o Me Too, ao cinema tentando abrir espaço para histórias sobre mulheres, dirigidas por mulheres, escritas por mulheres, acho que todo esse tom meio feminista, subversivo, que explora as relações entre mulheres, mas não de uma maneira previsível ou superficial. Acho que o filme, assim, se fosse lançado recentemente, sei lá, esse ano, o ano passado, acho que ele seria muito, sei lá, um pequeno hit, assim, acho que ele ia ser muito mais benquisto e muito mais bem aclamado do que ele foi 10 anos atrás. Então, embora eu fique feliz pelo sucesso póstumo do filme, eu meio que fico observando como às vezes os filmes sofrem muito por causa tanto do cenário da época, né? 2009 era um outro período que não tinha essa consciência a respeito de violência contra mulheres no meio cinematográfico e da representação feminina no cinema, como também como a visão do público a respeito das pessoas integrantes no filme acabam prejudicando, assim, né? Como a imagem vendida do filme, quando não corresponde às expectativas, acaba meio que jogando o filme nessa área de detração e esquecimento. Então, assim, né? Muito feliz que finalmente está sendo reconhecida como a obra feminista e perfeita dos anos 2000, que ela sempre foi. A Megan Fox ela já deu entrevistas falando sobre como, tipo, pós-Transformers e Garota Infernal, ela, tipo, não quis mais, né? Ela largou a Sim, toalha, assim. Ela ficou, tipo... E com certeza, eu não... E tem gente que culpa, tipo, os filmes por isso, mas pra mim foram as publicidades, assim, sim, que venderam Sim. toda essa coisa dela, assim, e tal. Especialmente que, tipo, o filme da Karen Kusama mesmo, alguém falar pra mim que esse filme foi o que causou a Megan Fox ter um surto e sair do mundo, assim, é tipo, cara, vai ver o filme, né? então, que ela foi também muito assediada na época, né? Ela fala, por exemplo, que quando eles gravavam o filme, como ela era essa atriz super famosa, ela era muito assediada por paparazzi, por jornalistas. Ela fala, por exemplo, que a cena do lago, que ela tá nadando no lago, tipo, a locação foi totalmente cercada, tipo, em teoria não teria ninguém pra fotografar ou ver ela, teria só ela e a equipe. Mas do nada apareceu um paparazzi e começou a tirar fotos dela nua, tipo, no lago. Tipo, ela se sentiu muito violada e a privacidade dela foi meio que invadida, assim. Então, acho que a experiência
dela fazer um filme que, de certa forma, escapa desse estereótipo que foi dado a ela em Transformers, meio que deixou ela muito fragilizada, de certa forma. Tipo, não foi o filme que deixou ela desse jeito, foi a visão que as pessoas tinham dela na época e como ela meio que estava tentando escapar disso, fazendo um filme com toda uma mensagem feito por uma diretora que na época já tinha um certo respeito em falta, que era a Karin Kusama, escrita por uma mulher que já estava super cotada na época, que era a Diablo Code, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda viam ela como a gostosa de Transformers, então acho que essa experiência meio que machucou a Megan Fox, não pelo filme em si, mas pelas pessoas, tanto da mídia quanto os espectadores, assim, acho que foi um filme... Não foi o filme, né? Foi o momento 2009 na vida da Megan Fox. Sim. Então, porque a campanha que o Michael Bay fez, assim, de meio que destruição da Megan Fox na indústria, eu acho que foi muito mais impactante do que o Jennifer's Body, porque eu acho que o Garoto Infernal foi só um fracasso, assim, né? Foi um filme que só flopou, Sim, mas total. também não foi o tipo de flop com impacto pra destruir a carreira de ninguém, né? Tipo, foi só um filme que não fez bem na bilheteria, mas caiu no esquecimento rapidamente, né? Não foi um filme que ficou, digamos assim, perseguindo as pessoas, que não foi uma mancha na carreira das pessoas, né? Tipo, só flopou e pronto, né? Então eu acho que o lance da Megan Fox ter desistido e tudo mais foi muito mais pela relação dela com o Michael Bay, né? E o modo como ele, enfim, literalmente substituiu ela no filme, tipo, depois do desentendimento com ela, né? Que, enfim, pra quem quiser entender essa treta toda, tem um vídeo muito bom da Lindsay Ellis, Frame Megan Fox, que ela discute um pouco essas questões. Eu acho que isso foi um impacto muito maior, assim, do que o Garoto Infernal. Mas ao mesmo tempo eu penso também que eu não tenho certeza se a Megan e a Amanda entendiam também o que o filme era, sabe? Porque eu lembro que a Amanda, na época, dava umas entrevistas meio que insinuando que, por exemplo, o beijo lésbico no filme era uma coisa de publicidade mesmo, assim, sabe? Tipo, que ela entendia que aquele beijo tava ali pra atrair o público e não porque era importante pra narrativa, sabe? Bomba da Então, peste, eu não sabia não dessa. sim. Então eu acho que às vezes, tipo, nem pra elas estava muito claro o que o roteiro representava, né? Porque era outro momento mesmo, né? Tipo, a discussão no senso comum do feminismo e empoderamento era diferente do que é 2019, né? Então eu acho que, tipo, pra elas talvez também fosse um filme bobo pra menino ver e que elas estavam fazendo, sei lá, pela grana, não sei. Então não sei também se estava claro para o elenco envolvido o que era central ali para o filme, né? Não, mas então, mas saindo um pouco dessa discussão das representações femininas, né, enfim, dessa discussão feminista do filme, outra coisa que eu acho muito massa também é o modo como o filme fala sobre é, tipo, a reação midiática, né, e o modo como as pessoas consomem tragédias, né? Porque no Sim, filme tem o total. lance da tragédia no bar, que pega fogo, e vai gerando essa comoção generalizada, e essa coisa de abraçar uma música como o hino da tragédia, e as tragédias que acontecem depois, que são os assassinatos que a Jennifer comete, vão sendo somados, assim, né, como, tipo, uma onda de coisas ruins, e que vão sempre, tipo, sempre tem esse novo rosto que tá recebendo um tributo no corredor do colégio, assim, né, tipo, e como isso vai sendo esquecendo nas próximas semanas até chegar à próxima tragédia, assim. Tem algo nessa representação que me remete um pouco ao que é feito no Vox Lux, assim, Eu ia falar isso agora. nessa relação que a gente tem com o terrorismo e com, enfim, e como é uma experiência diária, né? Essa relação que a gente tem com, enfim, com esse tipo de tragédia, né? Tipo, bares que pegam fogo e jovens que são assassinados, assim, né? E como isso gera uma comoção e durante um tempo aquele rosto se torna ícone de uma luta, mas ao mesmo tempo ele é rapidamente esquecido porque vem outra tragédia. E, enfim, essa cultura também, tipo, da banda que faz um single promocional, onde uma porcentagem das vendas é para ajudar a família das vítimas, mas também tem a questão do lucro e do que, entende? Tipo, toda essa relação, assim, entre público
entre acontecimentos reais, público e o modo que a mídia lida com essas tragédias, que eu acho, tipo, meio ousado, assim, né? Até porque é muito recente, assim, era um filme que estava muito perto do 11 de setembro, tipo, era, sei lá, 7 anos depois, só 8 anos depois, e então ainda estava com essa tragédia muito fresca no imaginário popular, e embora o tipo de tragédia que acontece no filme seja muito diferente de um terrorismo, né? Tipo, é mais, digamos assim, acidental, talvez. é, Existe algo enfim, dessa questão do consumo da tragédia, assim, que eu acho muito ousado, assim, e muito bem colocado, assim, no filme. Ela vai colocando essas coisas, né, tipo, da relação midiática com a tragédia, mas nunca vira uma paródia, né? Tipo, porque é um discurso que cai fácil no cinismo, né? Por Sim, exemplo, total. se você quer criticar o modo como a mídia consome tragédias de uma maneira exploratória, mas que só dura até a próxima tragédia acontecer, sabe? Tipo, que tem até aquela parte que ela diz, tipo, a tristeza era um sentimento muito da semana passada, então, tipo, as pessoas meio que começaram a ficar apáticas com os assassinatos recentes, porque, enfim, porque já está, sabe, saindo de moda sentir o luto. Esse tipo de discurso cai muito fácil no lugar do cinismo, né? Porque quando você vai criticar essa relação midiática e cultural que a gente tem com tragédia, é muito fácil que o filme reproduza essa problemática, né? E o filme também é, faça tipo, reproduz o problema que ele está criticando, né? Então, e olhe para essa questão de uma maneira cínica. E a Kusama e a Code, elas nunca caem nisso, né? Tem até essa cena que a gente estava comentando, que tem na versão do diretor, né? Da diretora, que é a cena do enterro estendida, né? Que é quando a mãe... que tem toda uma cena dos jovens emos meio que glamourizando a morte do colega que morreu. E a mãe fala pra ele, porra, ele é uma pessoa real, né? Tipo, ele não é essa ideia, ele não é essa utopia, assim. Então tem esses pequenos momentos do filme, assim, que eu acho que humanizam muito e tiram o filme desse lugar do cinismo, que ele poderia cair, assim, sabe? São os detalhes, assim, que ela coloca que são muito bons, né? Quando o Colin sai com a Jennifer, né? Tipo, tem a cena que eles estão prestes a transar e ele pergunta pra ela, tipo, você sabe meu sobrenome? É, tipo, porque nesse tipo de filme os personagens existem muito nessa função de serem a próxima vítima, né? Tipo, eles cumprem esse papel narrativo de é, ser colocado numa situação de perigo e a função dele é morrer, né? Então, tipo, é muito fácil que os personagens fiquem rasos de uma maneira que a gente não sente a morte deles, né? Geralmente no slasher os personagens vão morrendo e a gente não tem muito apego por eles, assim, porque a gente não vê eles como pessoas, eles são esses arquétipos que existem naquela narrativa para chegar naquele resultado, né? E aqui não, ela vai sempre colocando esses pequenos detalhes que tiram os personagens dessa posição a personagem da Jennifer precisa comer garotos, então a gente tem que inventar garotos no roteiro para que ela coma. Não, ela dá uma humanizada, né, nesses personagens, assim, tipo, para que a gente sinta que a morte deles é uma perda, né? Tipo, não é só um alimento para Jennifer, assim, tipo, é uma perda real, tipo, alguém vai sentir a falta daquela pessoa, assim. Eu acho um detalhe, assim, que é muito cuidadoso, assim, tanto do roteiro da Code quanto da direção da Kusama, assim, em humanizar um tipo de filme onde as pessoas são descartáveis. E aqui não, sempre tem o peso da perda muito marcado, assim. E nessa dinâmica de, tipo, dar uma, como posso dizer, uma personalidade a esses homens que vão morrer e tal, eu acho interessante como no bar, que é incendiado, tipo, o jeito que elas estão andando por lá e vai mostrando vários caras que a Jennifer teve alguma interação e eles são, tipo, conhecidos e tal, e, tipo, ela meio que dá uma subvertida de expectativas quando tudo eles morrem, assim, porque parece até que eles vão fazer que alguém ali vai fazer alguma coisa com ela, né? Assim. Sim, E tipo, tem também uma coisa que é quando o personagem do Chris Pratt e tal, que tipo, a Jennifer pega no pau dele, né? Assim, e ele fica tipo, não faz isso, tá ligado? Eu acho muito interessante, como você falou, não sei se foi no podcast ou quando a gente tava antes conversando e tal, mas ele coloca muito, ela coloca muito esses homens em posições que geralmente são das personagens femininas, né? sim. E outro papel masculino que eu gosto muito é o namorado da Niri, assim, né? Porque nesse tipo de filme,
Eu sinto que, tipo, o namorado da protagonista boazinha sempre é muito bonzinho e namorado ideal dos sonhos, assim, também, sabe? Mas Uhum. ele é bem babaca o filme todo, né? Tipo, de uma maneira que eu acredito que é deliberado, assim, tipo, porque na Sim. primeira cena que a gente vê ele tá julgando a roupa que a Neide vai usar pra sair. Depois Sim. ele julga o relacionamento que ela tem com a Jennifer. Tipo, ele tá sempre, tipo, tendo uma posição, tipo, porque geralmente o cinema sempre representa esse menino nerdzinho, que é sensível e toca na banda, como, tipo, uma oposição ao jock, né? Então, tipo, se o jock é, tipo, machista e não leva as mulheres em consideração, esse menino sensível, mais artístico e etc., é o oposto, né? Tipo, ele compreende as mulheres e, enfim, e é uma boa pessoa, assim, né? Tipo, não faria mal às pessoas. Mas ele tá sempre tendo um comportamento babaca do hétero padrão, assim, né? Tipo, ele tem um comportamento de jock, né? Tipo, até na cena que ele tá transando com a Niri e a Niri começa a ter aquela relação com o que a Jennifer tá fazendo e ela começa a chorar. Ele primeiro acha que é porque ela tá tendo um orgasmo muito bom. E depois ele pergunta pra ela, tipo, Depois ele. eu tô te machucando? Tipo, e ele pergunta, tipo, empolgado, assim, né? Tipo, meu pau é grande demais pra você? É Tipo, uma coisa incrível assim. essa cena. É Tipo, incrível. e o personagem dele tá. Em todas as cenas que ele aparece, tem um pequeno detalhe de como ele é babaca, assim, sabe? Isso eu acho Uhum. muito maravilhoso também, assim, né? Que tira também esse personagem do menino sensível como a oposição ao jock babaca machista, assim. Pra mim é um filme que mais compreendeu, assim, aquele. Não é sentimento, é tipo. O contexto cultural do fim dos anos 2000, né, assim. Tipo, ele tem uma coisa. Ele é uma coisa que, tipo. E eu gosto muito disso em alguns filmes, assim, que você pega e fala, tipo, caralho, esse filme é dos anos 2000. Ou então, Sim. tipo, esse filme é de tal década, tipo, acho muito poderoso isso, assim. Sim, mano, e é difícil fazer isso quanto aos anos 2000, né? Porque, tipo, eu vejo filmes jovens dessa época que geralmente nunca parece genuíno, assim, né? Mas esse é muito genuíno, tipo, os meninos emos do filme realmente parecem os meninos emos da minha escola. A trilha sonora realmente é as músicas que estavam no meu MP3 na época que eu vi o filme, sabe? Tipo, é muito on point, assim, né? Na representação da juventude desse período, assim. E é um filme que faz isso sem parecer, sem zombar, de certa forma, da juventude, né? Que eu acho que os filmes que Sim, tratam dos anos 2000, muito comumente, meio que tratam a juventude como um estereótipo, assim, tanto exagerando as características ou meio que olhando com cinismo pra época, né? Tanto essa coisa tá trilha sonora meio punk rock, como falando, mostrando como esses jovens já estão super conectados com a tecnologia e com o MySpace, com mensagens O virtuais. Mas, tipo, MySpace. A Jennifer falando que, tipo, fio a banda cantando no MySpace. Tipo, é uma coisa que super acontecia na época e meio que o filme não faz parecer uma coisa super de outro mundo ou como se um olhar sombeteiro ou cínico. Tipo, acho que é um filme que consegue retratar esse ciclo nos anos 2000 sem parecer forçado e sem olhar com desdém pra isso. E consegue olhar com respeito pra essa juventude. O que é uma coisa que vem bem do roteiro da Diablo, né? Sim, Que, tipo, ela compreende, tipo, Juno mesmo também, ela compreende completamente todos aqueles personagens sem nenhum cinismo, assim. sim, É total. absurdo. ela tem empatia, a Ela é uma louca. roteirista muito. Mas aí mesmo, ela é uma roteirista muito humana, assim, né? Ela tem Sim. realmente um interesse muito grande pela humanidade dos personagens, assim, tipo. Que é uma coisa que muita gente leva mérito por ter. Mas eu acho que é difícil ter mesmo, assim, né? Passar isso de uma maneira genuína. E os roteiros dela sempre conseguem. E também nessa questão, falando um pouco da Diablo agora, tem muito essa questão da Nasty Woman, né? Que foi uma coisa que entrou em voga 2 anos atrás, por causa da Hillary Clinton nas eleições, que o Trump chama ela, né, de Nasty Woman, e surgiu esse movimento das pessoas se afirmarem como Nasty Womans, né? E se a gente olhar as mulheres dos roteiros da Diablo Code, elas sempre são mulheres difíceis de gostar, assim, né? Elas sempre são mulheres que estão nessa posição meio, enfim, de não serem necessariamente carismáticas, de serem pessoas meio ruins, e sabe, tipo, amarguradas ou cruéis. E isso é uma coisa que parece que muita gente não gosta dos filmes dela por causa disso, sabe? Tipo,
Mas também é uma discussão do feminismo, né? Tipo, por que toda mulher precisa ser gostável, né? Tipo, por que quando tem um personagem que é dislikable, ele vira um anti-herói, mas quando ela faz uma personagem como, por exemplo, a protagonista dos Jovens Adultos, o fracasso do filme é justificado porque, não dá pra sentir empatia por essa personagem porque ela é uma megera, sabe? E enfim, é um double standard muito gritante, assim, né? Então eu gosto de como a filmografia dela tá sempre colocando em xeque um pouco essa necessidade das personagens mulheres serem adoráveis, assim, né? Tipo, elas são sempre mulheres. Todos os filmes dela tem pelo menos uma personagem mulher que é difícil de gostar, assim, né? Enfim, que ela tem atitudes, é, enfim, que não são louváveis, assim, né? Então tem uma coisa que eu tô lembrando agora da cena, que é depois que ela mata o Emo, eu acho. Depois que ela mata. Enfim, depois que ela mata o Emo, tem uma coisa que é. Ela vai na casa da Niri, né? Tipo, e na cena do beijo lá e tal. Tipo, tem uma coisa que é. A gente fica pensando, ela vai matar ela, tananana, não, mas tipo, ela conta e a Niri fica tipo, tá, eu acredito em tudo que você fala. E é isso aí, tipo, tem uma coisa que é muito, que eu acho muito louco, que é. Ela naturaliza as coisas pra esses personagens em si, né? Tipo, a Niri, ela leva a trama pra cantos assim que são frescos, são novos assim, dentro de determinados clichês que ela usa assim. Eu achei bem massa. Numa entrevista com a Kari Kusama e com a Diablo Code, elas falaram que, assim, uma das grandes influências que elas tiveram, que eu fiquei, assim, meio surpresa, foram dos diálogos italianos, assim, que eu nunca ia imaginar que seria, de forma, uma referência direta, assim, mas o que elas falam é que elas gostam muito dessa coisa do diálogo, que são filmes que, ao mesmo tempo que são muito pé no chão, assim, tem muita uma ligação naturalista com a realidade e ao mesmo tempo que eles são muito artificiais. E como eles conseguem construir esse balanço e meio que foi isso que a Kusama tentou levar pro filme, que é um filme que ao mesmo tempo que... Sim, que ao mesmo tempo que o Carão de Infernal é um filme que é apertamente artificial, né? Tanto nos diálogos como na própria visualidade do filme, que é um filme que tem super saturado, com as cores super saturadas, super coloridas, assim, a cena do baile, por exemplo, eu acho, assim, belíssima a cena do baile, porque todas as luzes e o vestido rosa da Niri e como a Kari Kusama meio que trata isso de maneira pouco naturalista, ao mesmo tempo em que, ao mesmo tempo, mesmo com todo esse artificialismo da direção, tem uma coisa extremamente real, assim, substancial, assim. É um filme que, ao mesmo tempo, consegue balançar tanto esse artificialismo do roteiro, que meio que acaba transbordando para a direção da Kusama, ao mesmo tempo que tem esse lado meio que naturalista, assim, real. Ele consegue trazer uma sensação de autenticidade, de certa forma, né? Que acho que você consegue se relacionar com aquele mundo de uma maneira muito concreta, assim, muito próxima, mesmo sendo uma realidade à primeira vista tão distante de você, assim. Que são personagens que, mesmo falando daquela maneira que a Diablo Code escreve, né? Super inteligentes e soltando piadinhas a cada frase, ao mesmo tempo você consegue perceber que são pessoas reais ali dentro. Tem uma profundidade ali dentro. Então, eu gosto, assim, dessa maneira como ela trata o terror também, né? Que acho que Sim. foi uma coisa que os críticos não souberam lidar, né? Que o filme foi vendido como um exploitation, mas não tem muito gore. É um filme vendido como um rape revenge, mas as convenções do subgênero são torcidas. Então, acho que é um filme que fica tentando se esquivar a todo momento das convenções que ele próprio começa a plantar, mas que logo em seguida ele subverte. Sim. E é um filme que, assim, as pessoas pensam muito num binário, assim, né? Tipo, de um filme antinaturalista, precisa ser um filme que, sei lá, tipo, tem essa coisa meio, uma estética muito do Tim Burton, de ser realmente umas coisas fantasiosas que não existiriam no mundo real, né? E esse filme é um filme que rompe o naturalismo, assim, mas de uma maneira contida, assim, né? Tipo, enfim, todo o figurino, a estética, tudo é muito
realista e de acordo com o período, etc. Mas tem esses detalhes visuais, assim, né, que ela coloca que são uns, tipo, pequenos exageros, assim, né, tipo, que tiram um pouco desse regime visual do naturalismo, mas sem chegar a ser um filme estilizado, assim, né, tipo, são só umas pontuações ali que agora que o Zé Lucas falou dessa referência do gelo, que eu também não sabia que tinha, mas que faz todo sentido mesmo, assim, né? Que o Total, filme né, velho? realmente brinca com esse não lugar, assim, né? Tipo, de ser um filme naturalista, mas ao mesmo tempo ter uns toques visuais, tipo, de isso é um filme, então a gente não precisa estar tão apegado com a realidade, né? A gente pode saturar umas coisas, a gente pode brincar com os extremos, assim. Eu amo a maquiagem de quando a Jennifer tá nos dias de passar fome, de que ela tá supostamente feia, assim, que é aquela maquiagem super cansada, assim, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, as pessoas não acham que, tipo, ela tá feia pros padrões Jennifer, assim, né? Mas ainda assim, ela tá, tipo, super linda, assim, tipo, eu gosto muito dessa dicotomia, assim, enfim, do que a maquiagem propõe. É isso aí, pessoal. Falamos aqui sobre Garota Infernal, esse filme que vocês deveriam ver. Esse filme que lida, inclusive, com temas atuais de forma até melhor e mais sofisticada. Era sofisticada a palavra, Henrique. Lembrei. Sinônimo de chique. Chique. Que lida de forma muito sofisticada com temas que hoje filmes atuais às vezes nem conseguem lidar, assim. Que o filme de 10 anos atrás lida melhor com, por exemplo, questões de objetificação que está rolando em Hollywood hoje do que altas produções Netflix aí. Também não fico feliz que o filme esteja sendo reconhecido já, porque é um processo até rápido, né? Tem filmes Sim. que demoram décadas, assim, para serem reconhecidos, e esse filme já faz alguns anos que ele tá num movimento dos críticos redescobrindo e vendo enfim, que o público que interpretou o filme errado, né? O público que foi com expectativas erradas em cima do filme, não um filme que era ruim. Então acho que ele já tá num processo de se transformar no clássico cult que ele merece ser. E eu espero que isso seja reproduzido nos outros filmes da Karen Kusama também, né? Que eu acho que essa cineasta que é muito subvalorizada, gente. Ion Flux é maravilhoso, O Convite é maravilhoso, O Peso do Passado é maravilhoso, e ela sempre é uma cineasta que tá, tipo, no quase lá, assim. Tipo, os filmes dela sempre são recebidos de uma maneira meio fria, assim, e nunca são... Enfim, ela tem uma veia autoral, um olhar muito único, assim, e eu fico triste que ela nunca tá sendo... Ela não tá nunca nem perto, né, de ser reconhecida. Porque tem cineasta que não é muito aclamado, mas tem um cult following, assim, né? E a Kusama não chega nem a ser isso, assim, né? Ela é uma cineasta respeitada, mas ao mesmo tempo não tem nenhum tipo de hype em cima dela, assim, né? E eu acho que ela merecia ser vista como uma grande cineasta dessa geração. Porque todos os filmes dela são muito acima da média, assim, tipo... E é isso, eu espero que o processo que o Garota Infernal tá passando agora se reproduza nos outros filmes dela também, porque ela é uma cineasta que merece. Só filme bom, sempre também muito nessa desconstrução do male gaze enfim, outras propostas do que os gêneros podem ser, assim, sempre numa subversão de expectativas, assim. É uma cineasta muito boa que merece o reconhecimento. E Megan Fox, desculpa por todo o slut shaming que eu fiz com você na minha vida. Você não merece, é louca. E é isso. Assistam Garota Infernal. Amei o filme, gente. Vejam. Pronto. Agora. Filha da puta. Ok, pessoal, vamos para mais um Valeu Odiei. No caso, é aquele quadro em que nós falamos sobre nossos desgostos da vida. E é isso. Henrique pode começar. No tema feminista, né, de hoje, o meu Valeu Odiei também vai ser para um filme dirigido por mulher. É muito importante também que a gente não... Assim, mulheres também têm direito a fazerem filmes terríveis que vêm para no Valeu Odiei e tá tudo bem. A gente tem que também valorizar esse tipo de produção, né? Não é só os homens que têm direito de errar. Enfim, é esse filme que chama Careful What You Wish For, que no Brasil recebeu o nome maravilhoso de A Cilada. Que eu tava esses dias de madrugada meio sem sono, assim, procurando um filme pra pôr só pra pegar no sono mesmo, sabe? E aí eu vi a cara do Nick Jonas, assim, falei, nossa, que filme é esse que o Nick Jonas fez, que eu nunca ouvi falar? Aí eu fui ler a sinopse, achei curioso, e vi que foi uma mulher que dirigiu, daí eu falei, 90 minutinhos, né, vai ser esse. Dei o play.
Menina, o filme começa, sabe aquela vibe bem thriller erótico dos anos 90 que passava no Putz, Supercine de sábado, muito bom. assim? Tipo, é essa Muito bom. vibe, assim. É tipo, o Nick Jonas é esse menino que vai passar as férias de verão com a família num chalé e, por alguma razão, a casa vizinha é uma mansão maravilhosa. E quem compra essa mansão é, tipo, um cara muito rico, que a esposa dele é uma mina jovem e muito gostosa. E o Nick Jonas fica, tipo, babando na mulher. E, enfim, né? Aí o filme gera essa situação, onde, tipo, vizinho muito rico, com cara de que tem poder de mandar matar pessoas. Tem essa esposa jovem e gostosa. E o vizinho novinho que fica obcecado na menina. Enfim, né? Fica nesse clima de que será que eles vão se envolver sexualmente, vão começar um romance, e será que eles vão se juntar para matar o magnata rico, ou será que o cara rico vai descobrir e vai começar a perseguir o novinho? Enfim, o filme vai nesse clima, assim. E só que o problema é que ele vai nesse clima de um jeito muito ruim, assim, sabe? Tipo, os acontecimentos da história, os diálogos, é tudo, tipo, sofrido de ruim, assim, tipo. E é um filme sem tesão nenhum, assim, tipo, as cenas de sexo são terríveis, assim, tipo, não tem aquela. É um thriller erótico que não consegue construir nenhum tipo de tensão erótica. Tem uma cena que eles vão transar num lugar público, assim, correndo o risco do cara chegar e pegar eles a qualquer momento, assim, né? Tipo, essa é a proposta da cena, assim. E é uma cena muito mal filmada, assim. Eu acho que o Nick Jonas tem alguma cláusula no contrato dele de partes do corpo dele que podem mostrar. Aí essa cena é toda filmada com um pedaço de madeira tampando a bunda dele, assim, sabe? Tipo, é muito ruim. É muito ruim. E tem essa coisa também que eu acho meio bizarra, assim, né? Porque o personagem dele é pra ser, tipo, esse nerd virgão que não faz sucesso com as mulheres, né? Tipo, ele é um Como assim? personagem literalmente virgem, assim. E eu, como E assim? só que o problema é que ele tem o corpo do Nick Jonas, sabe? Tipo, aí na cena que ele vai transar a primeira vez, ele tira a camiseta, ele tem tipo aquele tanquinho sarado, que nerd nenhum no mundo vai ter esse tanquinho sarado. Ainda mais que o personagem dele é, tipo, adolescente que não tá nem na faculdade ainda, sabe? Tipo, é um cast muito errado, assim. E, enfim, eu não sei se eu posso dar spoilers do que acontece no final, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Posso? Vocês me Dê, dão essa vá, permissão vá do fundo. spoiler? A gente libera. Porque é muito absurdo o que acontece, assim, tipo, enfim, o que acontece é, enquanto ele transa com ela a primeira vez, ele percebe que ela tem uma tatuagem na perna que é metade de um coração. Aí ele pergunta de que história é aquela tatuagem, e ela fala, ah, foi alguém que eu amei há muito tempo atrás, e a gente toma decisões estúpidas, né? E ela fala, daí eu fiz metade do coração e a outra pessoa fez a outra metade. E passa, né? Fica essa informação no ar, com aquele clima de, será que isso vai ser útil, né? Será que o dono da tatuagem vai aparecer eventualmente e vai ser um vilão? Fica essa questão no ar. Aí o que acontece é que eventualmente ela mata o esposo, o marido dela, né, falando que foi um momento de autodefesa, né, que ele era muito ciumento, então ele estava tentando matar ela e ela matou ele. Aí ela convence o Nick Jonas a fingir que a morte dele foi um acidente. Aí o Nick Jonas, apaixonado paspalhão, vai lá e finge esse assassinato do cara. Só que daí a polícia começa a ir atrás do Nick Jonas, porque obviamente ele deixou várias pistas de que ele está envolvido no assassinato, né? E aí uma hora enfim, ele reúne as provas, né, que comprovam que ele é inocente, leva para policial que está investigando o caso, aí a policial algema ele num bagulho assim e sai com a menina, né, tipo num clima meio tipo, ah, vou levar lá na delegacia para depor. Só que daí, na hora que a policial tá saindo com a menina, ele olha na perna dela e descobre que a dona da outra metade da tatuagem era policial. Então, tipo, na verdade, a policial e a menina eram amantes esse tempo todo, e foi todo um Boba. plano Eu, delas eu já me de matar perdi. o cara, ficar com o dinheiro dele e incriminar o Nick Jonas. Ok. Feminism is a person who believes in the social, political and Tipo, é um economic. roteiro muito surreal. Só que aí que vem a pior parte disso tudo, né? Porque tem toda essa questão do plano mirabolante, né? Delas conseguirem o Nick Jonas pra incriminar. E depois que elas incriminam eles, tem um momento sei lá, de culpa da protagonista. E ela meio que, antes de ir embora, deixa as provas pro Nick Jonas conseguir provar que ele é inocente.
Tipo, é Meu muito Deus bizarro do que céu. todo plano elas fazem todo esse plano pra incriminar, mas antes de fugir, elas também dão o material pra ele conseguir se provar inocente, aí ele, sei lá, ele fica preso só uns anos. Enfim, é um filme bizarro, é um roteiro bizarro, é uma direção bizarra, e eu não entendi porque o Nick Jonas se meteu nesse filme, porque é totalmente fora da brand dele, assim, tipo, e também não é um filme que parece que ele fez justamente para romper o tipo de papel que ele geralmente é designado. Enfim, é tudo muito estranho. É um filme ruim do Supercine e que eu dei play para ver se eu conseguia dormir. E eu acabei ficando tão de cara com o conteúdo do filme que eu não dormi. Eu achei o filme inteiro vidrado, chocado de o quão ruim tá. Os acontecimentos estavam acontecendo. Eu queria ver aonde aquilo ia chegar, assim, sabe? Enfim, e é um roteiro assim mais bizarro do que o roteiro de Bacurau. Caralho. Então, eu tenho ideias vagas, mas que eu posso tentar discorrer aqui no momento. Porque, assim, nessas 2 semanas em que estivemos fora do podcast, eu fiquei constantemente pensando no que eu iria odiar essa semana, nessas 2 semanas. Só que, assim, não. Foi uma semana muito boa, assim, em relação ao material que eu assisti, assim, os álbuns que eu ouvi foram perfeitos, os filmes que eu assisti foram perfeitos, então minha única saída foi entrar no Twitter e tentar tirar algum chorume de lá. E assim, 2 coisas que me Você foi no testam. meu Twitter? Não, não. Seu Twitter tá foi ok por enquanto essa semana, mas assim, eu encontrei assim 2 particularidades que eu fiquei um pouco perplexa e assim, vai ser só um desabafo mesmo, porque não sei o que tá se passando no mundo. O primeiro foi o Tom Casmurro voltar aos Trend Topics do Twitter com, assim, Inferno. basicamente, Inferno. assim, o Twitter decidiu que era o momento de retornar a questão se Capitu traiu o Bentinho e passamos por uns 3 dias de discussões horrorosas no Twitter, com as pessoas defendendo Bentinho e falando que Capitu era uma mulher infiel e que ela merecia sofrer e morrer. Boba Quando, da peste. quando assim, acho que o... Não, vamos começar pelo maior problema, que assim, acho que Machado de Assis nunca em sua vida pensou que o foco de Dom Casmurro era saber se Capitu traiu ou não Bentinho. Acho que para as pessoas que leram o livro, né, basicamente, acho que a questão é muito mais da dúvida e como essa dúvida corrói o personagem do Bentinho, do que ao invés de necessariamente o livro ser uma história sobre uma suposta traição. E em segundo lugar, minha gente, o livro é em primeira pessoa, né? Ou seja, somos apresentados a história através de um personagem não confiável que ao decorrer de todo o livro é mostrado como um homem mimado, machista, com um complexo de superioridade, que é carente e que vê em Capitu essa mulher que, embora ele ame, ele também vê essa mulher como infiel, como é o nome, eu ia falar safada, mas safada é uma palavra muito baixa pra se falar, né? Uma mulher. Mas você é baixa, você pode falar. Uma mulher promíscua. Isso, uma mulher promíscua, uma mulher que sai com vários homens. Então, assim, acho que desde o início a gente sabe que Tom Casmurro não é um relato confiável a respeito de nada e que o livro nunca se propôs a ser um tratado ou uma história sobre qualquer tipo de traição. Acho que Tom Casmurro é um livro sobre uma dúvida e como essa dúvida corrói uma pessoa até a morte dela e do que necessariamente uma história boba de Capitu traiu ou não Bentinho, porque, sério, é uma discussão tão 2010 daquela minissérie da Globo lá, que é aquela minissérie da Globo, o povo ficou lá divagando sobre se Capitu traiu Bentinho, então, assim, eu fiquei um pouco perplexo do Twitter, em pleno 2019, tentar reviver esse assunto. Outra É coisa, bizarro porque sim, parece que as pessoas não tiveram aula de literatura, né? sim, Porque essa questão toda do que tudo que você falou agora é tipo o motivo desse livro ser desse motivo ser lido em cursos de ensino médio é justamente por causa de tudo isso que você explicou aqui agora, né? Então, assim, sim, uma aula de literatura já matava essa dúvida que as pessoas têm de se ela traiu ou não, sabe? Porque não é o ponto, realmente. sim. Enfim. Outra coisa que é mais uma dúvida, um questionamento pessoal do que necessariamente uma coisa que eu odiei, que não sei se o Leonardo tá sabendo dessa coisa, que acho que é uma trend mais do Twitter,
que é a coisa de adolescentes receberem patos de presente. Tipo, pato, o animal pato. Eu Pessoas... vi uma coisa disso hoje. Eu Pessoas... pensei que era um caso isolado. Não. Mas é uma trend. Pessoas estão recebendo patos de presente de aniversário e eu não estou entendendo o que está acontecendo no mundo para as pessoas decidirem que criar um pato um apartamento é uma decisão inteligente. Porque acho que hoje, talvez seja, acho que eu vi uns 5 ou 6 vídeos só de pessoas recebendo patos em festa de aniversário. E, tipo, é geralmente, tipo, é uma trend da classe média, alta, branca, assim. São adolescentes muito ricos e brancos que estão dando patos de presente para os seus amigos. Eu não estou entendendo porque, assim... Primeiramente, patos são animais difíceis de criar, né? Acho que, assim, patos morrem porque não querem comer a comida que vocês estão. Patos fazem muito cocô, patos fazem muito barulho, patos são muito irritáveis. Ou seja, a ideia, tu não é a ideia de ter um pato. Pra que criar, né? Pra que criar bicho, pelo amor de Você Deus? cria numa fazenda, na sua casa do interior, você cria um pato. Você não vai criar um pato na merda do seu apartamento em São Paulo. E assim. Caralho, a crítica às sudestinas aqui. Não, Bacurau fez a escola, amor. e, Kleber tipo, Mendonça corre aqui. mas, tipo, é só uma questão assim, por que patos? Porque as pessoas, eu pensei, sei lá, tipo, por que as pessoas estão entrando nessa vibe de violência animal, de criar patos que são animais que decididamente não são domésticos e que não conseguem se adaptar. O cachorro latiu. São animais que não A cachorrada que é aí sua casa. é na minha rua, que tá um silêncio, mas enfim, a gente finge que é um background. Mas enfim, não é só a dúvida mesmo do patos. Por que patos? Porque as pessoas estão querendo se passar por esse papel. E é isso, o Twitter, mais uma vez, não deixa de me surpreender. Gente, pra eu que não sou do Twitter, né? Quando vocês falam das coisas que acontecem lá, pra mim é tipo deep web, assim, o que vocês comentam, sabe? Tipo, eu fico muito chocado com como realmente o Twitter é um submundo que tem vários submundos dentro desse submundo, assim. Tem, tipo, o Eu diria que Twitter é dos um cinéfilos, reduto o de Twitter muita coisa das ruim. brancas, classe média, que criam tendências estranhas, o Twitter das influências, sei lá, tipo, eu acho muito bizarro. É como eu falei, o Day vai pra São Paulo. Hum. Brincadeira. Menina, olha que eu tenho prints aí pra mostrar Eu nem o tenho amor. treta em São Paulo. Não teve não treta. Foi ótima a viagem. Beleza, vamos encerrar. Diga que nenhuma de vocês tem observações ou É sempre as indicações. Lucas. As Lucas que É gostam sempre de a Luca, ficar né? Que fica falando indicando 5 minutos sobre como- alguma coisa, né? Não, e como se não tivesse um programa específico pra indicar coisas. Que é o dos favoritos do mês. Ah, não, tem nada Mas, não. né? Eu ia falar do M, mas vou ficar calada. Não, pode falar, gata. Fala aí, eu não quero te censurar também, não. Bom, Depois de meter a mordaça na boca, eu não quero te censurar, não. o Não, é silêncio. só que eu acho engraçado que depois chega no favoritos do mês e fala, ai, não consigo pensar em 5 coisas pra indicar. Mas lógico, é porque você já indicou 3 pro programa, aí chega no final do mês não sobra nada mesmo. Ai, que situação, mais um M. Não, vou falar rapidinho do M. Só pra manter nossos ouvintes a par, a louca. Tá, pronto. Então, gente, agora, né, hoje, faz o quê? 3 horas, 4 horas que saíram os vencedores do M. E, assim, foi surpreendente, assim, que, primeiramente, Game of Thrones levou só poucos prêmios, né? Ele foi indicado nas categorias principais, ao menos, em várias categorias, melhor série, melhor ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, direção, roteiro, e meio que acabou saindo assim, meio com as mãos abanando, entre aspas, né? Ele ganhou o prêmio da noite, que foi o melhor série de drama, e o Peter Dinklage levou o melhor ator coadjuvante, mas fora isso, a série, o Emmy meio que dividiu meus prêmios, tipo, Killing Eve, a Judy Comer levou o Emmy de melhor atriz, desbancando a Emilia Clarke, que meio que já era uma vencedora certa, então fiquei muito feliz que os votantes preferiram premiar talento ao invés de hype. E
Outra surpresa também foi a melhor atriz coadjuvante, que a Julia Garner ganhou melhor atriz coadjuvante por Ozark, que eu fiquei muito feliz, sério. A Julia Garner é maravilhosa, o que ela vem fazendo na televisão, ela tá em, sei lá, umas 500 séries todo ano e ela nunca é reconhecida, então fiquei muito feliz assim que o Emmy finalmente tem um reconhecimento tanto pra Julia Garner como pra Ozark, que é uma série maravilhosa. Quem não viu, veja, tá na Netflix. É um drama, assim, bem aquele, um drama sério, assim, sobre uma família que vai pro interior americano fazer lavagem de dinheiro. E é maravilhoso, assim, eu acho que é uma série que tá muito fora do radar ainda. As pessoas estão começando a ver a série, então acho que merece dar uma vista. E na categoria de comédia, acho que a maior surpresa foi Fleabag ganhar grande parte das categorias, né? Levou melhor série de comédia, levou melhor atriz, qual é o nome dela? Me esqueci. A Phoebe Waller-Bridge levou a melhor atriz, levou roteiro e direção. O que é meio surpreendente, assim, que a série meio que estourou esse ano. Tipo, a primeira temporada foi muito elogiada, mas ainda era vista muito como uma série de nicho, assim, tipo, uma série muito boa, mas uma série que poucas pessoas viram. Mas essa segunda temporada realmente explodiu, assim, todo mundo falou muito bem dessa temporada, ela é maravilhosa. O que a Phoebe Waller-Bridge faz aqui é primoroso, assim, nível de roteiro, a direção também, a personagem dela. Então, assim, fiquei muito feliz que ela surgiu, assim, explodiu do nada e meio que roubou todos os filmes da noite. Ela roubou o prêmio da Julia Louis-Dreyfus, que estava indo a quebrar seu próprio recorde de atriz com maiores prêmios consecutivos no Emmy. A Julia já tem 6 Emmys por FIP e estava assim, já era meio que certo que ela ia ganhar o sétimo, porque é a temporada final dela, então meio que pô, a galera achou que é a despedida dela da série, então obviamente vão dar o prêmio pra ela, mas não, ela não ganhou, então acho que o Emmy meio que subverteu essa ideia das premiações de atores que estão no papel há muito tempo levarem um prêmio de consolação, ou quando uma série tá acabando, meio que tá o prêmio da série meio que pra selar, tipo, essa era. Então fiquei feliz que o Emmy meio que esqueceu isso e, não, bora premiar, que a gente acha que é foda, que é bom mesmo e foda-se pra essa ideia de, ela fez 7 anos dessa série, bora premiar ela porque, ela tá acabando a série. E em minissérie, Chernobyl levou o melhor minissérie, o que, assim, meio que era certo, né? Tava entre ele e a série da Ava DuVernay e Os Olhos que Condenam. Mas a surpresa, acho que foi na categoria da atuação, que a Michelle Williams levou por False Ferdon em melhor atriz, que, assim, a atuação dela tá muito boa, mas, assim, eu achei que ou pra Amy Adams ou pra Patricia Arquette, que foram as atrizes que mais foram reconhecidas, assim, no ano passado. E a Patricia Arquette ela foi melhor atriz coadjuvante em minissérie, que eu achei surpreendente também, que ela levou por The Act, que foi uma série que todo mundo meio que, assim, as atuações, tanto dela como a da Joy King, meio que foram os únicos pontos de conversa da série, que a série meio que foi ficha como boa, mas não digna, assim, de prêmios ou de reconhecimento, que meio que viram como um melodrama qualquer sobre uma relação mãe e filha que vai pro caminhos doentios. Mas eu fiquei feliz, assim, que ela surpresa, assim, né, que a Patricia Arquette ter levado um Emmy. E fora isso, meio que o resto foi meio que previsível, né? Barry levou o melhor ator, Bill Hader. A maravilhosa Miss Maisel levou os prêmios de ator e atriz coadjuvante. E é isso, basicamente, assim, foi um ano bem dividido, teve várias surpresas. E, assim, a felicidade maior foi que Game of Thrones não monopolizou os prêmios e que a academia meio que conseguiu dividir para outras séries, assim, interessantes e que eles mostrando, assim, que a gente não tá só focando em Game of Thrones, tem outras séries aqui muito interessantes e que a gente tá premiando essa galera, meio que para mostrar que uma série muito grande acabou, né, que foi Game of Thrones, mas que tem aqui essas outras séries que estão começando ou que estão em desenvolvimento e que também vale a pena ser vistas. E é isso, basicamente. E aí, sim, terminamos mais um Valeu Odiei. Lembre de seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube. Na semana antepassada, não foi postado no YouTube porque o avião não queria esperar. Aí foi só postado no Spotify. Mas vai ser postado lá.
e vai ser postado depois no Spotify também. Então é isto. Compartilhe com os amigos, compartilhe no seu Twitter, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no Twitter, marca a gente em tretas, fale pra gente o que você acha. Será que o Bentinho traiu o Capitu ou é o contrário? Semana que fecharemos de volta. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. E façam justiça pela Kusama. Aqueles, né? Maratonem toda a filmografia dessa gata. É isso.